Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à parte geral de direito penal, tá bom? E mais precisamente o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai conversar sobre aquele artigozinho 5º que a gente pulou na parte 1, tá bom? Lembra que eu falei, olha, vou pular aqui esse artigo 5º, vou fazer aqui um paralelo entre o artigo 4º e o artigo 6º, que falava lá do tempo do crime, do lugar do crime, que eu tinha até comentado que era mais interessante estudar esses dois em conjunto do que estudar um, aí ver esse aqui, que a gente vai ver agora, depois estudar o outro. A linha de raciocínio ia se quebrar, né? Então, não seria porque o legislador não colocou logo também um seguido do outro para poder a pessoa ler, né? E não ficar assim, um pouco confundida, né? Mas, assim, quando o legislador ele está ali fazendo, ele não pensa que aquilo ali vai ser lido para concurso, vai ser compreensível lindamente, né? Que vai vir um artigo, o primeiro, aí depois o segundo vai ter tudo a ver com o artigo anterior. Não, ele só sai, regra geral, tacando lá, né? Fora que, quando a gente está lá no processo legislativo, né? Chove emendas, né? Que são como se fossem os aditivos para uma legislação, para o projeto de uma lei, né? E aí, bem, essas emendas aí chegam de todo modo, né? Claro que tem um período, até antes ali da votação, mas elas vão chegando e vão sendo alocadas ali à maneira ali que eles bem entendem, tá bom? Mas, gente, é isso aí. Só complementando, o vídeo passado a gente falou do artigo 1º ali até o 6º, né? Fora o 5º, tá? E hoje a gente vai começar o 5º e vai falar um pouquinho do 7º também, tá bom? Então vamos lá. Esse artigo 5º, o que ele está falando aqui, né? Qual o assunto dele para a gente dar uma comentada? Vamos lá. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Esse artigo, só o caput, né? Ou caput, tem gente que gosta de falar caput, tem gente que gosta de falar caput. A cabeça, né, do artigo, ela é bem tranquilinha, né? Ó, vou aplicar a lei brasileira sem, né, sem deixar de levar em consideração as convenções, os tratados, as regras de direito internacional a um crime cometido aqui no Brasil, aqui no território nacional. Então, em outras palavras, eu tenho que aplicar a lei brasileira no território nacional, tá? Óbvio, gente, né? A gente está falando aqui da nossa própria legislação. Então, o cara cometeu um crime, vai aplicar a legislação da onde? Da Arábia? Entendeu? Então, tipo, nada a ver, né? A gente tem que aplicar a nossa própria legislação, regra geral. Mas, né? Tem possibilidade, sim, de a gente ter feito, o país ter feito convenções, tratados e regras de direito internacional com outros países. E aí, sei lá, uma determinada pessoa de outro país comete um crime aqui no Brasil e a gente tem que seguir essas regras que a gente já acordou anteriormente, né, de resolver de uma outra determinada maneira que não seja a lei brasileira, tá bom? Mas lembra que a gente conversou na aula passada que tem que ter sempre uma lei anterior que defina um fato sendo típico. Nesse caso aqui também tem que ter uma lei anterior para eu poder ter essa parceria, né, com outros países. Não basta ele chegar e, olha, deixa que eu aplico a minha lei, né, a esse sujeito que está aí no seu país e aí vai ser assim, eu quero aplicar a minha lei no seu país aí, tá tudo bem. Imagina, cadê a soberania aí do país, né? Só zero, né? Então, não tem cabimento isso ocorrer assim, de modo assim, a torta e a direita, sabe? Facultativo, assim, a um presidente lá de um outro país querer aplicar a legislação do país dele para uma pessoa que cometeu um ilícito aqui no país, tá? Então não é assim que funciona, tem todo um regramento, tá bom? Beleza. E o parágrafo primeiro, vamos para ele. Para os efeitos penais,
consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou serviço do governo brasileiro, né? Ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente, ou seja, elas duas, no espaço, né, aéreo correspondente, né? A gente está falando aqui, óbvio, de aeronave, ou alto mar, no caso que ele está falando das embarcações, tá bom? Aí você fala, meu Jesus, não entendi. Foi nada. Calma, você vai entender. Relaxa, a gente vai passar ponto a ponto, tá? Mas antes disso, vamos ler já, né, o parágrafo 2º para, né, já complicar as coisas de vez, né? Não entendi nem o primeiro, já vou pro segundo? Calma, você vai entender, confia. Olha só. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondentes, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Aí você fala de novo, olha, não adiantou de nada essa leitura. Eu não entendi nem o primeiro, eu não entendi nem o segundo, e vou ter que ler tudo de novo. Relaxa, quando é a primeira vez que a gente começa a estudar uma coisa, às vezes até a segunda, terceira, a gente tem que ler com cautela, com cuidado e oração a oração, tá bom? E entendendo oração a oração, tá? Então vamos lá. Mas tem umas coisinhas aqui que eu tenho para falar que vai melhorar o entendimento aqui dessa parte, tá? A gente vai voltar a ela, vai fazer uma leitura nessa parte de novo, mas antes vamos ver a parte resumida, beleza? É o seguinte, ali a gente está falando de territorialidade, beleza? Do país, bem como um pouco dali da extraterritorialidade e até também intraterritorialidade. Meu Deus, o que é esse lalidade? Não estou entendendo nada. Calma, vai dar tudo certo. Olha só, a territorialidade, imagina só, você, né, cometeu um crime, ou um estrangeiro cometeu um crime, sei lá, qualquer pessoa cometeu um crime aqui do Brasil, em regra geral, de acordo com a territorialidade, tem que ser aplicado o quê? A lei brasileira. Até coloquei aí, né? Ó, lugar do crime BR, logo lei aplicada a BR, né? A lei brasileira. Até coloquei aí, né, a setinha aí para você ficar atento, tá bom? Deixei setinha, mudei de cor, enfim, para você ficar bem atento sobre isso, beleza? Então vamos lá. Territorialidade, estou falando do território brasileiro. Se um crime é cometido no território brasileiro, poxa, olha a lógica. Logicamente, eu tenho que aplicar o quê? A lei das Arábias? Não, logicamente a gente tem que aplicar a nossa lei brasileira, tá bom? Então vai pela lógica. Territorialidade, o cara cometeu o crime aqui em terras BR, né? Você tem que aplicar a lei BR, beleza? E a extraterritorialidade? A extraterritorialidade, ela vai um pouco além. Imagina que o lugar do crime é no estrangeiro. A lei aplicada na extraterritorialidade vai ser a lei brasileira. Como assim? Imagina que você, brasileiro, enfim conseguiu juntar, né, aquele dinheiro suado ou passou aí no concurso do sonho e conseguiu aí ir para fazer uma viagem para Nova York. Show, beleza. E lá, quando chega lá, você comete um ilícito, tá bom? Existem casos de que você vai estar no estrangeiro e ainda assim a lei aplicada vai ser a lei brasileira. Ah, esse caso da viagem pode acontecer de ser aplicada a lei estrangeira? Pô, a gente vai ver mais na frente quais são os casos. Mas é só a título de exemplo, tá? Para ficar mais fácil de compreender, beleza? Imagine que você está em outro país, você é brasileiro, ou um naturalizado, né? Também é a possibilidade. E aí, a lei que vai ser aplicada vai ser a brasileira, tá bom? Ou seja, eu vou aplicar a minha lei, a lei do meu país, em um outro país, tá bom? Nada a ver, né? A gente pensa assim, poxa, nada a ver. Eu vou aplicar a lei do meu país em outro país. Poxa, não era para ser aplicada a lei do país que ele fez lá o ilícito, que a pessoa cometeu o ilícito? Tem alguns casos que a extraterritorialidade é possível. Você aplicar a lei
brasileira em outro país, tá bom? E a intraterritorialidade, olha, se a extra é lá para fora, a intra, né, pelo prefixo, é dentro do país, né? Então, o lugar do crime seria no Brasil e a lei aplicada ia ser uma lei estrangeira, mesmo que o crime tenha sido praticado aqui no Brasil, tá bom? Então, eu tenho a territorialidade, o crime foi aqui no Brasil, logicamente, eu vou aplicar a lei brasileira. Extraterritorialidade, o crime foi praticado lá fora, no estrangeiro, então, teoricamente, de acordo com a extraterritorialidade, eu vou aplicar a lei brasileira. Intraterritorialidade, prefixo intra, dentro, né? Então, o crime ocorreu no Brasil, mas a lei que vai ser aplicada vai ser a lei estrangeira. Show? Então, isso aqui, com esses três aí, exemplozinhos aí, você já conseguiu aqui matar a pau, né? O que você não entendeu aqui, né, na leitura desses artigos. Agora vamos ler de novo, porque vai que você lendo de novo você já entende alguma coisa. Beleza, ó. Para o parágrafo primeiro de novo. Para os efeitos penais, né, para os efeitos de direito penal, considera-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou de serviço ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ainda não entendi. Caramba, você ainda não entendeu? Por que você ainda não entendeu? Porque a gente precisa adentrar num outro conceito muito importante para poder entender melhor aquele parágrafo. Olha só, além do que a gente entendeu até agora de territorialidade, extraterritorialidade, intraterritorialidade, quase não sai. Onde o lugar do crime é o Brasil, o lugar do crime é o estrangeiro, qual a lei vai ser aplicada. Bom, a gente também tem que entender que o território brasileiro, ele é o espaço geográfico, tá bom? Você procura aí na internet, né? Mapa do Brasil, vai ser ali o nosso espaço geográfico, beleza? O nosso mapa ali do Brasil, tá? Só que também temos o nosso espaço jurídico. Como assim espaço jurídico? Exatamente. O espaço jurídico é um pedaço do Brasil, é o espaço do Brasil no território estrangeiro. Como assim? Não entendi. Vamos supor que você tem uma aeronave, né? Até botei o desenhozinho aí, ó. Uma aeronave e uma embarcação. Até coloquei o desenhozinho também da embarcação, que é brasileira. Você concorda comigo que é como se eu estivesse um espaço brasileiro em outro território? Sim, posso até concordar com isso. Aquela aeronave, aquela embarcação é brasileira. Então, eu poderia entender que um pedacinho do Brasil está em outro território. Porém, é qualquer aeronave, qualquer embarcação que é um pedacinho do Brasil em outro território? Aí você fala, professora, na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, qualquer aeronave, qualquer embarcação é um pedacinho do Brasil em qualquer território. Só que não, tá bom? Porque de acordo com a legislação, essa aeronave ela tem que ser pública ou estar a serviço público. E ela pode estar em qualquer lugar do mundo que a lei que vai ser aplicada caso ocorra algum crime dentro dessa aeronave ou dentro dessa embarcação será a lei brasileira que será aplicada. Como assim? Não entendi. Vamos de novo. Imagina que você comete o crime dentro de um navio que é público ou está a serviço público. Então, onde ele estiver no mundo, a lei brasileira, em regra geral, ia ser aplicada. Só que você tem que se atentar que essa aeronave, por exemplo, ela teria que ser, né, uma aeronave pública, né, por exemplo, sei lá, da aeronáutica, ou uma aeronave que estivesse a serviço público, uma aeronave que foi, por exemplo, arrendada. Para quem não sabe o que é arrendado, é como se fosse alugada, tá bom? Que ela foi alugada pela aeronáutica para poder fazer uma missão, sei lá, tá bom? Então, existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade de ter embarcações
ou aeronaves que são privadas, tá bom? A gente comentou até o momento das públicas, ou é pública ou está a serviço público, né? Pode ser tanto a pública ou pode ser uma privada que está em serviço de um órgão público. Isso pode ocorrer. Só que as outras, os outros casos que não se enquadram nesse, que não tem nada a ver com o serviço público, com a iniciativa privada, que é privado, mas está a serviço público, e os demais. O que acontece com os demais que não estão a serviço público e são privados? Poxa, o que acontece? Depende. Se for um navio e estiver ancorado em pouso nacional, aí eu aplico a lei brasileira. Por exemplo, sei lá, tem um determinado navio que está na costa brasileira, tá bom? Inclusive, pode ser até um navio que seja estrangeiro, beleza? Aí, como ele vai estar ancorado na costa brasileira, vai ser aplicada a lei brasileira. Se a gente estiver falando das aeronaves, aí tem que analisar. Se estiver no alto mar, no espaço aéreo do alto mar, vocês bem sabem que, não sei se vocês já até viram filmes, né? Que no alto mar é como se fosse terra de ninguém, né? Ninguém é dono daquele espaço. Como ninguém é dono daquele espaço, tem até filmes aí, né? Que os caras, se eu não me engano, eles fazem contrabando ou é tráfico, alguma coisa assim. E aí o que eles fazem? Para não ser pego por nenhum país, quando eles estão chegando ali, quando eles avistam que está vindo um navio que vai fazer ali uma inspeção, uma possível inspeção no navio deles, que tá cheio de coisa errada, aí eles pegam e fazem o quê? Coloca a bandeira do navio, que seria ali um navio que faria a fiscalização no navio dele, sei lá. Então, por exemplo, é um navio do Brasil que está lá querendo analisar se está tudo ok com aquele navio estrangeiro. Só que quando ele vê o tal do navio brasileiro chegando, que em tese faria uma vistoria, aí ele pega e faz o quê? Coloca uma bandeira brasileira lá para dizer que aquele navio também é brasileiro e fica lá disfarçando. Inclusive, isso é até um filme, se não me engano, com o Nicolas Cage. Mas é muito engraçado. Por quê? Porque ele faz isso? Porque no alto mar é terra de ninguém. Então, se caso ocorresse um crime dentro dessa embarcação, dentro desse navio ou dentro dessa aeronave, como eu estou em alto mar ou na área de voo do espaço aéreo em alto mar, aí vai ser a tal da lei da bandeira, tanto do navio como da aeronave. Por isso que no filme ele fica lá trocando as bandeiras, beleza? Porque ele não quer ser pego, porque ele quer, assim, não quer que as pessoas, né, que estão fiscalizando desconfiem que tem alguma coisa errada ali, né? Imagina você tá ali fiscalizando ali o alto mar, aí você percebe que tem um navio estrangeiro navegando nas suas águas. Poxa, complicado. Aí iria querer fazer o quê? Fiscalizar. Só que, a partir do momento que ele trocava a bandeira, aí a galera ficava tipo, tranquilo, ele é daqui das áreas mesmo, sem problema, tá bom? Então, novamente, existem o espaço jurídico das aeronaves e das embarcações, que são públicas ou a serviço público. Quando ocorre um crime dentro dessas aeronaves que são públicas ou que são até privadas, mas estão a serviço público, em qualquer lugar do mundo que elas estiverem, a lei que vai ser aplicada caso ocorra um ilícito lá dentro é a lei brasileira. Tá bom? Por quê? Porque eles são do serviço público brasileiro ou estão a serviço do serviço público brasileiro, beleza? Mesmo que seja da iniciativa privada, porque, por exemplo, a aeronáutica arrendou aquela aeronave. Por exemplo, a Marinha arrendou um navio privado, por exemplo. Mas as pessoas que estão lá dentro estão a serviço do Brasil, tá bom? Essa é a possibilidade. Já se a gente estiver falando de aeronaves ou embarcações da iniciativa privada que estejam lá, sei lá, tá tendo aquelas festas, né, que tem navio e tal, ou alguém tá fazendo uma viagem, né, contratou ali um jatinho para poder fazer uma viagem para o estrangeiro, caso ocorra um crime, como é da iniciativa privada, não tem nada a ver com o serviço brasileiro, aí vai depender do que? Da lei da bandeira. Se for uma aeronave ou um navio
que esteja com a bandeira brasileira vai cuidar, quem vai cuidar dessa legislação seria a lei brasileira. Se for de um estrangeiro, quem iria cuidar é esse outro país estrangeiro, levando em consideração que eles estão em alto mar, beleza? Tanto em alto mar embarcado, né, ali no navio, quanto em alto mar na aeronave, pelo ar, beleza? Agora, se estiver na costa ou no aeroporto de um determinado país, por exemplo, de um país brasileiro, chegou aqui no país, descobriu que ocorreu um crime dentro de uma aeronave. O cara já tinha, né, já tinha pousado ali o avião, descobriu o crime, pousou, aí constatou-se que, sei lá, tinha morrido uma pessoa, por exemplo. Aí quem vai cuidar é a lei brasileira, porque ele já, aquela aeronave, que era privada, já estava dentro do Brasil. Mas, sei lá, vamos supor que é uma embarcação que estava na costa do Brasil. Quem vai cuidar é a lei brasileira. Se foi uma embarcação que estava brasileira, né? Uma embarcação brasileira privada que estava na costa, sei lá, de outro país, de Portugal, imagina, quem vai ter que cuidar é o posto de Portugal, em tese, né? Porque eles estão lá na costa de Portugal, tá bom? Então você tem que entender e fazer essas diferenciações, tá? Agora sim você muito provavelmente está apto a fazer a leitura do artigo 5º de modo tranquilo, tranquilo nada, né? Sim, não vai ter tanta dificuldade, mas ainda assim tem um pouco, né? Porque a primeira vez que você faz a leitura é um pouco complicado mesmo. Mas vamos lá de novo. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras. Ponto. Vamos lá. Até aqui. Em outras palavras, um pedacinho do Brasil, a extensão do território nacional, um pedacinho do Brasil pode ser considerado embarcações e aeronaves brasileiras, vírgula, que são de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Em outras palavras, o que a gente conversou, pode ser aplicada a lei brasileira em navios ou aeronaves que sejam brasileiras, que estejam em qualquer lugar do mundo. Ocorreu um ilícito lá dentro, vai ser aplicado a lei brasileira. Por quê? Porque eles são de natureza pública ou estão a serviço do governo brasileiro. Beleza? Só por isso. Bem como, aí continuando, né? Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É o seguinte, no caso, se você estiver, né, ali nas 12 milhas náuticas, tá bom? Do espaço náutico do Brasil, ainda em tese seria aplicado a lei brasileira. No entanto, se você estiver em alto mar, vai ter que ser aplicado a tal da lei da bandeira. Por quê? Porque alto mar é terra de ninguém. Tem até outro filme e também, né, nem filme também, tem muita coisa que ocorre mesmo de modo... Tem filme, mas também ocorre também na vida real. De pessoas que inventam de fazer aborto no alto mar. Porque ali seria terra de ninguém, tá bom? Então, ocorre, tá bom? E aí vamos para o parágrafo 2º. Olha só. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquela em pouso no território nacional, o que a gente acabou de conversar. Se for uma aeronave ou uma embarcação estrangeira, mas que esteja no Brasil, uma embarcação que esteja na costa ou uma aeronave que esteja num aeroporto qualquer do Brasil, aí a gente vai aplicar a lei brasileira, tá bom? Por quê? Porque aquela aeronave ou aquela embarcação estrangeira está no Brasil, tudo bem? Então, cara, é bem confusozinho essa parte, beleza? Bem chatinho, bem confuso. Então, você tem que fazer a leitura desse artigo várias e várias vezes até isso entrar na tua cabeça. Tu escreve, enfim, escreve nas paredes, escreve onde tu quiser, escreve na tua mão, escreve na tua testa, se olha no espelho, mas dá uma olhada nisso, porque vez ou outra isso aqui é matéria de prova, e aí tu vai perder um ponto porque uma coisa é um pouco assim confusa, tá bom? Não é difícil, mas é confuso, tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Conversando sobre isso, show. O próximo. O próximo é o seguinte, a gente vai entrar no artigo 7º. O artigo 7º, ele fala o quê?
O artigo 7º, ele fala da extraterritorialidade. A gente acabou de falar de extraterritorialidade, não foi? Lembra disso? Lembro. Essa extraterritorialidade, ela pode ser, como a gente viu aqui, né? Um lugar do crime é no estrangeiro, mas a lei aplicada vai ser a lei brasileira. Tá bom, isso é possível. O que acontece? A extraterritorialidade, ela tá lá no artigo 7º, no inciso 1º e no inciso 2º, só que ela tem uma parte que é incondicionada e uma parte condicionada. Como assim? Não entendi. Incondicionado ou condicionado. Por que é incondicionado? Porque é condicionado. Calma, a gente vai chegar aí. Já vou explicar por que é incondicionado ou condicionado. Mas relaxa. O que você tem que entender a priori é que existem crimes que são incondicionados e existem crimes que são condicionados quando a gente fala de extraterritorialidade. Lembrando que extraterritorialidade é o quê? Você cometer um crime no estrangeiro e a lei aplicada vai ser a lei brasileira. Beleza. Tá. Então, se eu cometer um crime lá fora, a lei brasileira vai ser aplicada de modo incondicionado em quais casos? Os crimes, né? O primeiro, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, é incondicionado. Contra o patrimônio ou a fé pública, direta ou indireta, né? Da administração direta ou indireta, que eu quis simplificar. A administração diretas ali são a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, e as indiretas é a tal da fase, né? Para quem estuda direito administrativo. São as fundações, as públicas, tá bom? Não as privadas, as fundações públicas, as autarquias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, beleza? A C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, um cara está em outro país a serviço da administração pública, esse crime dele vai ser incondicionado, extraterritorialidade incondicionada. Ele estava em outro país, cometeu um crime e a lei vai ser aplicada, a lei aplicada vai ser a lei brasileira de modo incondicionado. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse tal desse incondicionado. A D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá bom? Então, esses aí são os incondicionados. Alguns professores aí indicam você saber esse aqui decorado, tá bom? Você ter assim decorado do A e a linha A a D, tá bom? Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta e indireta, contra a administração pública por quem esteja ao seu serviço, um agente, né, público que está ao serviço do Estado, cometeu um crime lá no estrangeiro, mas ele está a serviço da administração pública, então é incondicionado uma extraterritorialidade, tá? De genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Tem que alguns professores recomendam saber somente esses 4. Só que, se você quiser ali se garantir, né, se resguardar, é interessante também que você saiba os condicionados, tá bom? Que é aí o inciso 2, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, o Brasil já tinha feito um tratado ou uma convenção anteriormente com outro país e se obrigou a reprimir, a punir aquele tipo de conduta de modo condicionado, tá bom? Praticados por um brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, ok, beleza, tem esses incisos, tem essas alíneas, pode ser incondicionado e condicionado, e eu tenho que saber pelo menos os incondicionados, tá bom? Mas o que é esse tal de condicionado ou condicionado? Ok, mas por que é condicionado ou incondicionado? Até coloquei aí, né? E aí a Constituição Federal, ela também fala por que é condicionado ou incondicionado. No parágrafo 1º do mesmo artigo 7º, ele fala que, nos casos do inciso 1, que é o incondicionado, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então vamos lá. Se o cara cometer qualquer desses crimes aqui, da linha do inciso 1º, a linha A a D, qualquer um desses, o cara, ele é punido, o agente é punido segundo a lei brasileira, e ainda que tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, vai responder lá, vai responder aqui também. Beleza? Não tem conversa. Tá bom? E o artigo 2º, aí é condicionado por quê? Porque depende. Né? Nos casos do artigo 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, no caso dele cometer os crimes do inciso 2º, vai ter algumas condições para ser aplicado a extraterritorialidade. Ou seja, ser aplicada a lei brasileira lá no estrangeiro. Quais são os casos?
entrar o agente no território nacional. Então teve até o caso aí do Neymar há um tempo, que o povo falou assim, olha, se o Neymar que estava devendo lá, ou era outro, ou era o Robinho, enfim, não lembro. Se esse cara ele tivesse entrado no Brasil, ele ia responder também pela lei brasileira, porque era condicionado, tá bom? Então teve um caso desse aí com o jogador de futebol. A ou B, seu fato punível também no país em que foi praticado. Então é punido a conduta dele tanto aqui como no outro país. A C. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição? A extradição é uma solicitação que o país faz para mandar aquele carinha que cometeu um ilícito lá no estrangeiro de volta para o país de origem dele. Inclusive, tem até lá no filme da Olga, né? A Olga Benário, que foi a esposa, se eu não me engano, do Júlio Prestes, né? Eu sempre confundo se é Júlio Prestes ou se é Carlos Prestes. Enfim, aquele cara da coluna Prestes, que tem lá em História. Pronto, esse carinha, ele mesmo, que tava lá no tenentismo, pronto, esse carinha também. Enfim, esse cara, ele acabou aí se casando com uma mulher que era, era como se fosse era uma agente, né? Uma agente dupla, que trabalhava para a Rússia, se eu não me engano, né? Ela era comunista. No filme conta a história e tal deles, como é que eles conheceram, como é que ela veio parar aqui no Brasil. E aí o Getúlio Vargas descobre que ela está no Brasil, descobre que além dela trabalhar para a Rússia, ela além disso tudo, ela tem origem na Alemanha, se eu não me engano, e ainda é judia. Então, ela tinha saído da Alemanha, foi para a Rússia, estava trabalhando lá para o governo russo, né, sendo ali um espião, né, uma espécie de espiã, e estava aqui no Brasil. Então, como a galera naquela época tinha um pavor de comunismo, ele pegou e fez o quê? Fez uma extradição da Olga para a Alemanha. E a coitada, enfim, você sabe aí que o que estava acontecendo, né, naquele período, que era o período do nazismo, aí você sabe aí o que ocorreu, né? Você já tira suas conclusões, tá bom? A D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena é uma possibilidade da condicionada, tá bom? Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Lembra da lei benigna, a lei mais favorável, que a gente conversou na parte 1? Há essa possibilidade também, tá bom? No caso de extinta a punibilidade, é o seguinte, a gente vai ver mais na frente que há a possibilidade de, mesmo o fato sendo típico, mesmo o fato sendo ilícito, você ainda pode ser, digamos assim, perdoado, entre aspas, por aquele fato que você cometeu, tá bom? Então, existe essa possibilidade, beleza? Acredito que a gente viu tudo aqui que era interessante. Só lembrando aqui novamente, aqui a gente viu o que era incondicionado e o que era condicionado. Incondicionado, sem condição, né? O agente, ele não vai ter ali nenhuma condição se ele cometer esses crimes aqui do incondicionado, do inciso primeiro, nada disso. Ele não vai ter condição nenhuma. É incondicionado, tá? Ele vai responder de modo da extraterritorialidade, assim, de modo objetivo, tá bom? E já o condicionado, aí depende, né? Tem alguns casos que tem que atender em concurso dessas condições, tem que atender essas condições, tá bom? Que a gente conversou aqui do parágrafo 2º, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido. Forte abraço aí pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.